uma enorme confusão no meio das igrejas. Os sons que nossos irmãos produzem nas suas igrejas não tem nada a ver com o que aconteceu em Pentecostes. Não tem nada a ver com a manifestação do Espírito Santo aqui, na vinda do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Geralmente, justifica-se dizendo que são língua de anjos. Mas na Escritura, toda vez que um anjo falou com o ser humano, ele falou numa língua que o ser humano foi capaz de compreender a mensagem de Deus. Alguns ainda apontam para 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo afirmando: ainda que eu falasse a língua dos anjos, e não percebem o recurso retórico de Paulo ao usar uma figura de linguagem de exagero, uma hipérbole. Ainda que fosse possível eu falar a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse todo o meu dinheiro, se eu não tiver amor, de nada vale. Então nós precisamos entender que o dom de Pentecostes foi um dom idiomático, línguas conhecidas, e tem um propósito para isso. Um propósito. Vamos ver o que o texto diz que deixa claro esse propósito. Acompanhe comigo a partir do 9. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Veja o que Deus está fazendo aqui, meus irmãos. A barreira linguística que impede a comunicação está sendo removida. O Espírito Santo capacita os crentes a transmitirem a revelação de Deus em outros idiomas. Idiomas existentes, mas não conhecidos e praticados por aquele grupo de pessoas. Se você está familiarizado com a narrativa bíblica, você vai entender que o que Deus está fazendo aqui é desfazendo a maldição da Torre de Babel. Em Pentecostes é desfeito a Torre de Babel. O que aconteceu em Babel? A Escritura nos ensina que após o dilúvio a população começou a crescer e Deus havia dado uma ordem para que eles se espalhassem pela terra. E o texto de Gênesis 11 ainda deixa claro que só havia na terra uma única forma de falar. E os homens na sua rebeldia não quiseram se espalhar pela terra, pelo contrário, eles falaram: vamos ficar aqui, vamos construir uma torre que vai até os céus, vamos tornar o nosso nome conhecido. Em rebeldia ao propósito de Deus de se espalhar pela terra. Então Deus, vendo o propósito do coração do homem, vendo a sua maldade, vendo a sua rebeldia, Ele vem, Ele desce e Ele confunde as línguas. De modo que aquele povo que não queria se separar, teve que se agrupar, cada qual com a sua língua, formando assim as nações. O que nos separa, meus irmãos, não são raças, porque a raça é a humana. O que nos separa é o idioma. Somos todos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. O que faz a diferença entre nós? A comunicação. Em Babel, ninguém questiona. Eram línguas de anjos, eram línguas estranhas. Fica muito claro que eram idiomas. E aqui em Pentecostes, por que tanta dúvida a respeito do que aconteceu naquele dia? O Espírito Santo abriu o caminho para as nações. Afinal, Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. No Antigo Testamento, a nação escolhida era Israel. A luz estava restrita a Israel. Israel foi levantado e chamado para ser luz para as nações, mas Israel não cumpriu o seu propósito. Pela obediência da lei, Israel atrairia os outros povos a si, mas Israel não foi capaz de obedecer à lei. E agora,
o Evangelho chega, Jesus chega anunciando o Evangelho, as boas novas de salvação, e Ele abre a porteira para todas as nações. Ali, em Pentecostes, está ficando claro que a grande comissão é mais do que uma ordem, é um desejo do Senhor. Ele quer que o Evangelho alcance todas as nações, e o sinal é esse. Vocês estão recebendo o Espírito Santo, vocês estão sendo capacitados para pregar o Evangelho. O que eles estavam dizendo? Em outros idiomas, as grandezas de Deus. Como nós ouvimos eles anunciarem as grandezas de Deus. Meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo não tem outro propósito senão anunciar as grandezas de Deus. É para isso que nós somos cheios do Espírito, é para isso que nós somos habitação do Espírito Santo de Deus, para que a gente anuncie as grandezas de Deus, para que a gente comunique o Evangelho da graça. Isso é ser cheio do Espírito Santo, para anunciar, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se ser cheio do Espírito Santo tem outro propósito que não esse, eu desconheço.